Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. 1 João capítulo 3, versículo 2, que diz aqui: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê nela dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe todos. O pastor, eu queria, em nome do Senhor Jesus, dizer aos amados irmãos que, a pedido do meu Senhor, nós vamos pregar sobre isso. O que é mais importante? Os acontecimentos positivos, as promessas que foram proferidas por Ele ou Ele, né? O que é maior e mais importante na vida de uma pessoa? É ela poder conquistar, adquirir experiências para si, tá? Evoluir suas conquistas na fé, ou ter o Salvador. O que é mais importante? Se nós entrarmos dentro da história do que já aconteceu dentro da igreja depois que Jesus subiu em ressurreição, a conclusão obrigatória que nós vamos ter é que a grande parte das pessoas que entraram no cristianismo entraram mais envolvidas com os eventos da conquista, das experiências, do que o apego pelo Salvador. É aquela expressão conhecida no meio evangélico: querem a bênção, mas não querem o dono dela. Eu já cansei de ouvir da boca de evangélico. E que tem um fundo de verdade. Tanto que é real isso, que as pessoas, quando elas congregam dentro da igreja, num tempo específico, elas querem, no momento ali, elas querem parar para fazer a estimativa do que elas ganharam, do que elas lucraram, do que elas conseguiram por estarem ali dentro. Isso é uma visão puramente comercial da situação, do quanto Deus poderia ser poderoso, produtivo, eficaz, para poder realmente dar a você o que você espera. Tanto que é verdade que a igreja evangélica hoje ela é expert em explorar, aguçar nas pessoas essa ambição de querer exatamente extrair tudo aquilo que Jesus poderia fazer por ela, por meios técnicos de fé, até místicos da fé. E posso dizer para os amados irmãos que para o meu Senhor isso é uma decepção muito grande, saber que tem gente hoje aqui à procura de um acontecimento positivo para a sua vida, e não está nem aí, nem um pouquinho preocupado com ele. Não tem nenhuma preocupação exatamente com o que ele sente, com o que ele vê, com o que ele pensa, porque a tua cabeça só está voltada para aquele lugar, o que ele pode fazer por você. Então vamos dizer que com esse pensamento puramente fiel que eu estou querendo dizer para você aqui, eu como pastor seria pobre, minha carreira seria realmente puramente devocional, porque se eu ficar rico com essa mensagem, é impossível, né? Porque para mim poder ter o retorno financeiro para a minha igreja, como eles estão tendo, eu tenho que instigar você a crer num Deus que te dá renda e realização, certo?
Mas se eu disser para você que independentemente da circunstância, do acontecimento ou do que você consiga, você tem que amá-lo mesmo assim, talvez eu não seja para você o melhor pastor. E essa aqui não seja a melhor igreja para você. Porque estamos fora do perfil do evangelho que está sendo pregado atualmente para a sociedade. Um Deus que presta serviço a uma sociedade puramente carente, dando a ela o que ela precisa, dando a ela o que ela sonha. E eu me converti no evangelho que me chama para amar quem morreu por mim, que me chama a um compromisso de redenção por quem deu tudo que tinha para me salvar. Um evangelho que me ensinou que nada do que eu faça de mais perfeito, por mais perfeito que seja, chegará à altura daquilo que ele fez por mim. O evangelho que decide: creia, confie, ame, obedeça esse Senhor na tua vida em todo tempo, em todo momento, em qualquer tipo de circunstância. Seja na pobreza, na dificuldade, qualquer situação. Porque há momentos que as coisas solucionam, há momentos que as coisas não solucionam, e nós temos que amá-lo mesmo assim. Isso é Bíblia, tá? Isso é Evangelho. Então, infelizmente, como tantas e tantas outras coisas eu podia dizer aqui, pessoas são atraídas por falsas concepções do que é salvação. Hoje as igrejas são especialistas em criar alternativas, em promover às pessoas um Jesus diferenciado. Não que Deus não queira fazer algo por nós, Ele quer fazer, mas não é pelo que Ele vai fazer por mim agora que vai fazer eu amá-lo mais ou ser mais crente nele, porque eu tenho que crer profundamente nele, pelo que ele já fez. Não é isso que Deus tem falado aqui sempre? Por quê? Porque senão, irmãos, olha que relação triste com esse Deus. Ele só me é útil quando ele dá algo para mim. Você não ia gostar que ninguém te tratasse assim. É muito medíocre essa visão, para não falar outro nome. É assim que nós temos tratado Cristo, como um mero rótulo de oportunidade, de nós termos a nossa ascensão, de nós termos o nosso reconhecimento, a nossa própria glória. Não cabe na fé esse tipo de coisa. Então eu vou numerar algumas questões aqui, que acontecem desde do século XVIII para cá, e estão presentes. Falam da reforma que aconteceu na era medieval, iniciada ali inclusive por Lutero, mas se você for investigar, de nada valeu o que aconteceu ali, porque o que é ridículo, desproporcional, herege, contraditório, continua sendo executado, e as pessoas continuam se sentindo atraídas por isso. Um exemplo disso é a mística e o esoterismo dentro do movimento evangélico, que de vez em quando aqui, quando Deus me dá a oportunidade, eu cito isso para vocês. Um movimento perceptível, de pessoas que se sentem atraídas por essa concepção, a ajuda de forças extraordinárias, misteriosas, gente de conhecimento mais elevado, homens que têm comunhão íntima especial com o divino e passam a se tornar referências, homens como eu, mas que as pessoas enxergam como se eles fossem um pedaço de Deus na terra. É ridículo você acreditar que eu, aqui em cima agora, seja uma representação de Deus. Eu sou tão miserável e humano quanto você, mas tem gente que insiste nesse conceito que há dentro da igreja uma liderança que desceu do céu ataviada e que ela é feita de um elemento diferente dos outros. Então nós tivemos aí na história, um movimento pentecostal, que eles chamam de movimento pentecostal, que é puro esoterismo, que é baseado em dança, em histeria, entendeu? Dança, histeria, visões angelicais, aparições de figuras bíblicas,
Unção que cai, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver um cara jogando paletó em cima de todo mundo. Até outro dia fizeram até uma brincadeira, que aquilo ali é uma espécie de luta marcial, né? Se você comprar um paletó desse, o bandido chegar e te assaltar, é só você jogar nele que ele não vai conseguir levar nada do que é teu. E fizeram uma brincadeira. Por quê? Porque a sociedade, quando olha isso, ela entende o quê? Que isso é um espetáculo de coisas ridículas. Porque é um Pentecoste sem Jesus, tá? É um movimento que valoriza o poder e não importa de onde vem esse vento, o que interessa é o êxtase, é a loucura, é subir no céu, é descer no inferno, é ouvir voz do além. Então tem gente que vai à procura disso. Ele não quer saber de Jesus, ele quer saber do vento que sopra. Me disseram aí que tem um vento que sopra, e eu quero vento que sopra. O pastor que, eu quero isso, entendeu? É só ele escutar um cara falar, manto, terra, faço, Anastácio, pronto. Na hora ele já fica, é homem de Deus. A unção de Deus está nele. Não que eu não creia nos sinais, mas aquilo que eu dizia para você, o que é mais importante para nós? A experiência, a conquista ou Jesus? De que vale tudo isso que esse povo experimentou dentro do cristianismo, se hoje eles não são crentes em Jesus? Eu não vejo nenhum avanço nesse tipo de coisa. Recebeu dente com ouro, daí vai um monte de coisa mística. Mística porque não tem a essência de Cristo, tá? Teve um monte de experiência, dançou, rebolou, pulou, fez de tudo. Recebeu emagrecimento, recebeu dinheiro na carteira, e você ouviu um monte de coisa. Está aí o Agenor Duque na televisão, que é a figura clara do que eu estou te falando aqui. A igreja dele lota, superlota. Não é a prova? É uma espécie de espiritismo mascarado com o evangelho. E eu queria dizer aos amados irmãos, por que insiste? Porque está no nosso meio. Porque infelizmente Jesus não é tão importante para essas pessoas. O mais importante é o Atos 2, quando o Pentecoste se cumpre, todo mundo fala em língua estranha, todo mundo fica bêbado, e eu me sinto atraído por isso. Ficar bêbado é uma coisa comigo mesmo, entendeu? Falou ficar bêbado é nós. Aonde tem essa igreja que o sopro bate, o vento bate e o povo fica bêbado? Eu quero. Então tome muito cuidado com isso, porque acontecimentos vão vir, movimentos vão surgir. E a pergunta que eu faço é esta: Jesus está por detrás disso tudo? Como saberemos se está? Aí é que falta conhecimento. Quando falta conhecimento, você pode se sentir enganado por isso, você pode ser enganado por isso, e pode enganar outros também. Coisas ridículas que se mantêm no nosso meio. Racionalismo, que estava lá atrás e vem até o dia de hoje. Cristo nada mais é do que um profeta, um mestre que proclama a verdade de Deus, que selou com a sua morte e vida a salvação. E agora, o que implica é todos sermos bons. Da onde surgiu a ideia do socialismo, a visão de um evangelho social. Para mim a maçonaria é uma instituição satânica. Mas tem gente que fala para mim, porque ela faz coisas boas para os pobres, ela não é satânica. Evangélicos defendem essa ideia, que quando há filantropismo, socialismo, moralismo, até a teosofia, que é uma filosofia mais evangelho, está ótimo, todo mundo fala de Deus, todo mundo fala sobre coisas boas, nós não aceitamos corrupção, somos honestos e justos naquilo que fazemos. Mas espera lá, o evangelho quer que você seja honesto? A Bíblia está lá, presente, porque nós cremos em Deus. Mas será que o evangelho, ele pede para que você realmente só tenha uma crença num Deus único, né? Como é que eles chamam lá? O arquiteto. Então, porque a Bíblia está presente, porque você faz obras sociais, porque você tem
piedade com aqueles que têm necessidade, porque você tem uma visão ampla de reforma da sociedade, de querer fazer o bem, de criar um mundo melhor. Isso prova que você tem Deus, você é um tremendo ridículo, porque isso você tirou da filosofia, você não tirou da Bíblia. A começar que a instituição do Evangelho declara que quem não crê nele já está condenado, independentemente se seja bom ou ruim. Mas você quer insistir nesta visão, por isso se sente atraído por isso, de que basta a pessoa ser boa, não ser tão ruim assim, que ela presta para Deus. Biblicamente isso não tem nada a ver. O que é bom para você pode não ser bom para Ele. Mas essa visão social, intelectual atraiu muita gente. Hoje eu tenho igrejas evangélicas aí que o pastor basta falar bonito, correto, coisas convincentes e convencionais a nível de conduta e comportamento humano, que o povo, todo mundo ama ele, mas chama João Batista para pregar um culto dentro dessa igreja, para ver se os que estão ali alimentados pela intelectualidade, pelo nível intelectual daquele cara, vão suportar ele. Acorda aí, filho. Nada daquilo que é ético presta para o Evangelho. Por quê? Porque Deus, ele é a favor das coisas profundas, puras, reais, verdadeiras, que Ele relatou, que Ele instituiu, que Ele recomendou. Mas ao longo do tempo isso vem se... eu faço opção mais por aquele que é intelectual, por aquele que é sábio, por aquele que fala bem, por aquele que se comunica, que impõe respeito, que mostra às pessoas que ele é uma pessoa culta, cita versos de poemas, conhece muita coisa, fala sobre história, conhece sobre tudo. O cara é uma enciclopédia. Está aí o Caio Fábio, que está lá na internet até hoje, num canal, falando um monte de coisa e se veste como um pai de santo. Os caras não têm mais moral para abrir a boca para falar de Cristo. Mas porque ele fala bem, o povo acredita que ele não é cristão. Eu podia dar muitas razões para dizer que ele não é cristão, tá? A começar pela máfia que ele está metido. Mas tem um monte de cara como ele, que você talvez teria um apego, faria uma referência para você, mas Jesus nem o reconhece. Por quê? Porque são feitos, são trazidos, foram levantados por movimentos que são parciais, paralelos. Outro conceito que insiste, o universalismo. Estou falando de coisas que podem estar em você, tá? Conceitos esses que dizem que todos os homens estão destinados à salvação eterna. Eu já preguei sobre isso. Em virtude de Deus ser bom, eles nunca vão ser condenados, independentemente do que eles façam, do que eles são, eles já estão salvos. Sabe quem pregou muito sobre isso agora? Billy Graham. Outro dia o pastor Daniel fui fazer um texto sobre Billy Graham, que ele recebeu uma homenagem lá nos Estados Unidos, uma estátua com a cara dele, e eu fiz lá uma biografia como ele não gostaria, mas que eu adoraria. Que ele é um tremendo de um maçom, um tremendo de um satanista, mas dizem que ele evangelizou os Estados Unidos. Evangelizou com o quê? Só se foi com, como é que chama? Lança-perfume, tá? Ele é um produto do capitalismo, não é do evangelho. Mas espera lá, o que eu peguei? Eu peguei a carreira desse cara com o catolicismo. Eu fui lá nos encontros dele com o Papa, fui a fundo no histórico desse cara. Eu não denunciei ele à toa não, mas choveu de gente me xingando, me esculachando, porque ele é um homem evangelista. Mas veja só, evangelista no sentido de que ele acredita que independentemente do que você faça, ou do que você é, você já está garantido para a salvação, porque Jesus morreu por todos. Um Deus sem justiça, um Deus que ama com amor cego. Eu posso estar falando aqui e você está dizendo, isso não é um problema que eu vejo em mim não, pastor. Mas está aqui. Esse conceito está aqui. Quer ver um ponto importante nisso? As pessoas, elas têm dor de consciência porque elas fazem de errado. Elas se confessam. Você está vendo hoje a igreja se confessar, se arrepender, chorar nesse púlpito das besteiras que ela faz? Ou o povo parou de pecar? Parou de errar? Está todo mundo só fazendo coisa boa?
É um sinal. Por que não tem lágrima? Por que não tem comoção por almas? Por que não tem a palavra contra o pecado e ao mesmo tempo também a reação das pessoas se redimirem, se confessar, se arrepender e dizerem o quanto querem ser purificados? Nós não estamos vendo mais esse movimento. A sensibilização por quem ainda não foi resgatado. O que a gente mais vê é esse conceito: Deus ama todo mundo, Deus quer todo mundo e todo mundo é filho de Deus, paz irmão, paz irmã, entendeu? Graça e paz irmã e graça e paz irmão, e o povo usando o evangelho para fazer politicagem, entendeu? Fazer relacionismo. Perversidade essa que insiste em ficar no cristianismo. Uma piedade, uma compaixão, uma sensibilidade pelas pessoas que estão fazendo coisas erradas que o evangelho não tem. Está aí o homossexualismo. Tanto que é verdade que estou falando, é isso aí. Quem imaginou aqui que um dia a gente ia chegar a ter igreja para gay? Pastor gay e pastora lésbica são produtos do movimento evangélico, irmãos. Combina debaixo do braço, porque eles têm a ideia de que o amor deles é puro, e isso faz a homossexualidade deles não serem vista como pecado. Está aí a Bíblia Gay, que a Sociedade Bíblica do Brasil quase publicou, a pedido de um pastor gay. Só não fez porque teve comoção e retaliação contra eles, porque eles iam fazer uma Bíblia Gay. Então Deus ama independentemente do que você seja e você faça. Biblicamente isso não se fundamenta, mas são vertentes que vão surgindo, movimentos que vão surgindo da parcialidade, porque Jesus não é o centro, Ele não participa, Ele não é a visão central. O que mais está sendo discutido é os acontecimentos e não o Salvador. O Salvador é maior do que tudo, tá? E por último, uma outra sugestão: o antinomianismo, que diz que a dispensação do Evangelho da Graça quebrou a lei moral e somente a fé é necessária para a salvação. Um Deus partido no meio. Sabe o que é isso? Que não é o Deus do Antigo Testamento, porque a lei moral que era pregada lá não está no Evangelho. Burrice. Porque o Evangelho é a lei moral do que Deus pregou no Antigo Testamento. A única coisa que Jesus extraiu da prática da fé do que os judeus praticavam são os costumes judaicos, porque a lei moral, o que o homem tem que ser como cidadão, como pessoa, é idêntica. Jesus não facilitou para ninguém, Ele deu graça. Agora você pode fazer o que você quer, que nem casamento. Lá na lei Deus condenava o segundo casamento. Lá na lei Deus instituiu um casamento que só pode ser separado, dividido, com a morte de um cônjuge. Mas depois do que Ele instituiu, veio a poligamia. Mas aí quando Jesus desceu aqui, Ele disse o seguinte: olha, carta de divórcio, poligamia, não foi instituído por Deus no princípio. O que Ele instituiu no princípio é que nem Adão e Eva. Se você tem uma lógica boa, tá? Não tem demência. Se você tem uma lógica boa, você vai entender. Ele fez Adão e Eva, não fez um Adão para 5 Evas, tá? E não fez 2 Adão, tá? E Adão e Eva não se separaram nessa história. Esse é o matrimônio que Deus instituiu, que não separe o homem. Para que ficar discutindo isso aqui com você, não é verdade? Porque Jesus desceu e falou: essa lei moral continua permanecendo até o dia de hoje. Deus não dá a carta do divórcio, mas porque esse conceito permanece na cabeça de muitos, a graça isola o homem de comprometer-se e cumprir a lei moral. Ele pode se divorciar e se separar por razões específicas da vida que Deus vai ser obrigado a entender. Mas biblicamente ele vai ser condenado porque ele é adúltero. Eu falei aqui para os irmãos aqui hoje que eu estou sendo processado por esse pastor, porque eu fiz uma matéria falando exatamente da posição dele de querer se divorciar, se casar com outra e se manter pastor de uma instituição conhecida aqui em São Paulo. Ele, ferido, foi para a delegacia, fez um BO contra mim e está num júri criminal agora para receber indenizações do pastor aqui, porque ele se sente machucado e a dondoca dele também.
Nada contra. Você quer se casar de novo? Bem longe da igreja. Mas como pastor, como cristão, se nós ficarmos sabendo aqui, nós temos a responsabilidade de te notificar. Nada pessoal. Mas por que esses caras dão trabalho? Porque eles têm o conceito de que o evangelho da graça quebrou a lei. Agora Deus ficou frouxo e está deixando todo mundo fazer com o corpo, com a vida, o que quer. Leia a Bíblia direito, tá? Leia a palavra de Deus direito, não cria parcialidades. Nós já temos gente demais trabalhando para o diabo. Qual o segredo? Jesus tem que participar dessa tua reflexão. Ele tem que ser a voz da tua formação. Ele tem que ser a luz do teu entendimento, a sabedoria que você busca. Porque entender e compreender as coisas fora dele só dá besteira. Esse é o problema da igreja. Ela perdeu a referência principal, a referência que Deus fez se encarnar aqui nessa terra, para trazer ao homem a lei que eles tinham que obedecer e o caminho que eles tinham que seguir. E me parece que tem gente que não quer mais saber dele, mas quer narrar os acontecimentos na Bíblia, na vida dele. O mar vai ter que se abrir hoje. O mar tem que abrir hoje. Tem que aparecer um Moisés. Hoje tem que cair pão do céu. É isso. Os adventos da Bíblia lhe comovem, lhe atraem, mas o Deus que estava lá, ele não quer saber quem é ele e o que ele quer. Como Paulo dizia, a mensagem da cruz que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós ela é o poder de Deus. Enquanto os judeus buscam sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado. Na verdade, lá na lei está escrito assim: o homem que se deitar com um homem, como se fosse mulher, será morto. Pastor, qual a diferença dessa lei para o evangelho? Que Deus não mata ele agora, vai matar ele lá na frente. Tem um dia especial para condenar quem faz esse tipo de coisa e outros que fazem outros tipos de coisas que a lei condenou. É isso, a única diferença da lei, com a graça que Deus deu um tempinho para você poder se redimir caso você queira. Mas se você quiser continuar a ser boiola, fica tranquilo, porque lá na frente tem um tribunal só para você. Tá? E sirva para os boiola. Se é boiola, isso é um problema seu, não é meu. Tá? Se não quer ouvir esse nome aqui, não vem aqui. Eu quero continuar gay, então não vem aqui, filho. Eu quero me libertar, vem aqui. Tá? Daí é outra coisa. Como outras coisas também que eu poderia enumerar aqui, que nós temos que nos libertar, porque somos todos miseráveis. Amém ou não? Amém. Ah, mas pode ter certeza, filho, nós não vamos dar uma Bíblia para você se você não quer se converter. E nem vamos querer ser teu irmão, não. Pode ter certeza disso, porque a lei também está aqui. Tá? Abre a tua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aliás, capítulo 1, verso 13. Como existem, né, na história, pessoas atraídas por falsas concepções sobre salvação, gerando parcialidades na mente humana, e há tanto tempo isso acontece. Eu vou alertar sobre uma coisa com você hoje aqui, de um apocalipse sem Jesus, tá? Jesus não participando das visões futuras, nem dos acontecimentos atuais que envolvem o caos. Mas aí no texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13, lê só esse primeiro texto aí, por favor. Até o versículo 23 eu recomendo, mas leia só o 13, pode ler, Senato. Amém? Leu de baixo agora. Leu de baixo agora. Pode ler.
Amém. Está ótimo. Depois você lê o restante. O que Paulo está implementando aí? Que Jesus não é uma parte da história. Ele é toda a história. Ele é anterior e superior a tudo que a Bíblia fala. Ele é o Filho de Deus antes de se fazer Jesus. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição é uma entrega de Deus para a salvação da humanidade em tempos abreviados, aonde Deus espera redimir consigo todos que pecaram e estabelecer na frente, lá na frente, num tempo específico, o julgamento dele com todos. Ele não é uma parte, ele é tudo. O que isso quer dizer, pastor Daniel? Quer dizer que quando Paulo entra no mérito de que ele tem a primazia, de que ele é o mais importante do que a criação, do que os anjos, do que tudo que se decorreu ou se fez ou que se criou dentro da história, é porque ele está recomendando a nós a verdadeira fé. Nós não estamos à procura ou à busca de acontecimentos ou adventos positivos, mas queremos alcançá-lo. Ele é a coisa mais importante da qual eu almejo alcançar. Ele é o anterior e o superior a tudo. A vista da fé é esta. Por que você está aqui na igreja? Eu estou aqui porque Jesus é o acontecimento mais importante da minha vida. É o que eu almejo agora alcançar, estar, me inclinar. Aconteceu isso com você? Então você é uma obra da parcialidade. Te divulgaram Jesus que soluciona os problemas e você se sentiu atraído por isso e está aqui esperando a hora que eu vou manifestar isso. O que o Evangelho fala? Olha, filho, você não vai lá para o futuro, nem vai também querer entender o que aconteceu com Israel, nem querer também entender o que aconteceu com Adão, sem levar Jesus para tudo isso, para que ele te ensine, para que ele te diga o porquê disso tudo. Porque se você tratar esses obstáculos históricos de maneira isolada, você vai se confundir, você vai se perder. Um exemplo disso é o judaísmo, que Paulo tanto condenou o regresso ao judaísmo por parte de muitos crentes que estavam voltando à cultura judaica e deixando de ser crente, porque eles entendiam que ser judeu é mais famoso do que ser um cristão. Ser judeu é um status. Está aí as epístolas para te provar. Está aí o templo de Salomão aqui em São Paulo para te provar. Está aí os programas da Record que mais tratam a biografia, a vida de Moisés do que o próprio Salvador. Você está interessado em adventos, em acontecimentos. Você quer ver os fatos da Bíblia narrados na tua vida. Você não quer nada com aquilo que Deus enviou, a nível de pessoa, de identidade, de imagem, porque Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, Ele é superior a tudo o que já existiu. E Deus quer que o seu Filho seja visto e amado assim. Então Moisés passa a ser mais herói do que o próprio Salvador, que carregou uma cruz por você, né? O Egito, José no Egito passa a ser a coisa mais importante que deveria acontecer com você, do que carregar a cruz que Jesus pediu para você carregar. O ilustre é José, não é Pedro. O ilustre é José, não é Paulo. O cara que nós queremos ser é aquele cara que estava na frente do Egito lá, comandando tudo que Deus tirou ele do calcanhar e levou ele para as alturas. Fez ele ser coroa, reino, poder, etc, etc, etc. Então vocês vão ver muitos pastores explorando partes da história, tirando dos acontecimentos
coisas que na verdade vão incitar a sociedade a querer buscar isso, independente de Cristo. Jesus não está participando de nada disso, mas Ele quer o mar, Ele quer o pão, Ele quer água, Ele quer ver a água ser transformada em vinho, Ele quer ver Lázaro ressuscitar, Ele quer ver o coxo andar. Está aqui um filho paralítico, por favor, orem por ele. É assim. Então a fé passou a ser um rótulo de solução, porque infelizmente a sociedade está doente, e ela não conseguiu entender que o plano central de tudo que a história narra sobre esse Deus é fazer você aceitar o Filho que Ele enviou, aquele a quem Ele constituiu para ser Senhor e Salvador da tua vida, a coisa mais importante que um homem poderia receber, mas que estão ignorando, o rejeitando, porque só querem exatamente estar por dentro daquilo que Ele pode fazer. Tudo que está na Bíblia são sombras, Ele é a realidade. Tudo que está aí, narrado nessa história, são sombras. Jesus é o centro, é a realidade, é o núcleo do que Deus é a vida. Você está aqui por isso, amigo, porque Deus morreu por você e ressurgiu para te dar essa oportunidade, tomou a sua condenação sobre Ele, para Ele poder ter a justiça que precisava, para poder reverter a nossa obra pecaminosa, a nossa condenação. A expectativa do Evangelho, a ansiedade desse Deus com as almas é de fazer Jesus ser a ordem superior de tudo que acontece na nossa vida. Disse o meu Senhor: que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma? E Ele não quis só tratar sobre ambição, Ele quis tratar exatamente sobre essas pessoas que se sentem atraídas e que vêm para a religião, porque querem que Deus participe de suas conquistas, mas não querem amá-lo, não querem estar por dentro do que Ele pensa e do que Ele sente. Esse talvez seja o motivo da tua desgraça, da tua falência. O fato de você não vê-lo está constrangendo muito esse Deus. O fato de você não se importar com Ele e o que Ele precisou passar por você está fazendo você tornar a fé uma coisa muito insignificante, amigo. O fato de você vir para a igreja para sentir emoção está fazendo esse Deus ficar muito triste com você. E você precisa mudar isso rapidamente, porque você coloca na balança o que você faz por Ele e não entende que sempre Ele vai fazer muito mais por mim e por você do que nós por Ele. Nada vai chegar a Ele, nem o que Ele é e nem o que Ele fez. Sempre seremos miseráveis perante isso tudo que Deus precisou disponibilizar por nós. Então esse ridículo tem que acabar. Eu não estou aqui para ser batizado com o Espírito Santo, não estou aqui para falar em línguas, não estou aqui para ter visões, ou então um nível de QI e intelectualidade melhor do que os outros. Eu não estou aqui para me aproveitar do Deus que ama, para continuar a pecar. Eu não estou aqui para me aproveitar do amor de Deus, para encobrir as minhas iniquidades. Não quero usar a igreja para o meu enriquecimento e a minha fama. Não quero aproveitar da desgraça dos outros para pregar a elas milagres que Deus não vai realizar enquanto elas não se converterem e aceitar Jesus. Chega de vir a Ele querendo o que Ele quer, querendo dele o que Ele tem a fazer e fazer mesmo, sem querer amá-lo. Se afronta essa fé. Texto
ainda de Colossenses capítulo 1, versículo 23, melhor dizendo agora, texto de Lucas 21, versículo 27 ao 37, mas lê só o versículo 27 para o pastor. Pode ler, Senado. Falávamos aqui, né? Nós estamos realmente nesse momento agora assistindo a situação humana, caos implementado na terra e tudo que está acontecendo com esse mundo, e surgiu um movimento, um interesse em abordar eventos e acontecimentos que a Bíblia narrou antes que iam se cumprir. Amém? O Apocalipse é um livro que só tem o intuito de te avisar o que vai acontecer. Até agora o que eu te falei serve para quê? De que o Apocalipse, ou então a palavra sobre a visão futura, ela não tem interesse de dar a você o conhecimento do que vai acontecer a nível de te prevenir, de te alertar, de você se adequar. A visão escatológica, a visão do futuro, o Apocalipse tem um propósito, como tudo na Bíblia, de que você veja esses fatos ao lado de Jesus, entendendo e compreendendo o que Ele quis quando Ele avisou a nós o que ia suceder no futuro. Aí no texto de Lucas, lê para mim o pastor, por favor, de Lucas capítulo 21, versículo 27, pode ler só esse versículo. Amém. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Lucas fala sobre isso, Mateus 16, 27 fala sobre isso, Mateus 24, versículo 34 também fala sobre isso. A linguagem dos sinais dos últimos tempos. Qual o intuito e interesse de Cristo com esses anunciamentos? De que todos vejam nele a imagem do julgamento. O que Ele quer que todos saibam? Que o seu julgamento vai ser contínuo, presente em toda a raça humana, para provar a ela, a toda a sociedade, que a única forma do homem se salvar, a única forma do homem alcançar a salvação com Deus é o aceitando. Jesus não quis implementar o pânico, o medo, ou o interesse também em descobrir os enigmas do cumprimento. Outro dia eu citei até para a igreja aqui, a Bíblia do Código, esse livro que saiu, o Código da Bíblia, aonde esse livro diz que teve uma pessoa que descobriu que o computador pode decifrar acontecimentos que estavam ali embutidos no livro, mas que eram numéricos. Quando que Deus permitiria ser desvendado por um sistema, por um software? Mas todo mundo ficou interessado nesse livro aí, obviamente é para os mais antigos aqui, e começaram a falar como que a palavra de Deus é maravilhosa, etc, etc. Eu não vejo de nada maravilhoso nisso não. Mas o interesse realmente de querer fazer com que as pessoas sejam atraídas pela curiosidade, pela fonte do conhecimento. Agora tem uma fonte de conhecimento que vai nos dizer quem é o próximo que vai morrer. As torres gêmeas estavam lá também, e a Bíblia falou, e o computador decifrou que isso ia acontecer. Curiosidade. Nós estamos na igreja cheia de gente curiosa, em saber quem vai ser a besta, em saber quem vai ser o anticristo. Quem é esse cara? A Bíblia fala sobre isso, traz descrições, traz informações, mas qual o intuito do Senhor Jesus nos dá esses adventos futuros, esses sinais de que todos realmente pudessem conhecer nele a face do julgamento. E qual é a face do julgamento?
que ele virá. Agora, ele virá em glória, sobre as nuvens, em glória. Deus dará a ele, o Pai dará a ele toda a autoridade para pôr abaixo todo esse sistema corrupto que vocês estão olhando aí agora. Os sinais do fim servem para nos avisar de que vai chegar um dia, um tempo, uma hora específica, que Deus dará a ele toda a autoridade, para que ele possa realmente colocar as coisas como são, diante de todos nós, e tudo que foi ocultado, escondido, vir à vista e à luz, para que Deus prove o seu poder. Deus não quer estabelecer pânico, Ele não quer estabelecer curiosidade, Ele só quer dizer que Jesus é parte de toda a história. E o Evangelho nos leva para uma consumação final. Ele nos leva para um estágio final. E qual é o estágio? Deus trocando a cruz que o Filho levou e dando a Ele a ceifa e a autoridade para trazer para si aquilo que os homens tentaram tirar dele. Ele vindo com poder e glória sobre toda a imagem, sobre todo nome cultuado, reverenciado aqui nessa terra, sobre todas as teorias, as ideias que já foram pregadas como mentiras, provando a todos os homens que Ele era, que Ele é e que Ele sempre será. Um exemplo, pastor Daniel, os adventistas e os testemunhos de Jeová estão pregando sobre Apocalipse, grande porcaria. Você ter um conceito bíblico sobre o que vai acontecer e está acontecendo não quer dizer que você é um crente, porque você pode estar se especializando em eventos e adventos que estão surgindo no interesse de descobrir, explorar tudo isso, mas Jesus não é a importância. Ele não é a significação disso tudo, no sentido de que esses sinais estão vindo para mim, porque eu espero Ele, não a sobrevivência. Mais ou menos isso. Então esses livrinhos chegam na tua casa, amando de Testemunhos de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia, tratando sobre escatologia como se eles fossem conhecedores disso. Mas são movimentos que vão vindo. Fórum Anti-Nova Ordem Mundial, que é famosíssimo aí na internet, entendeu? Movimentos sociais que estão sendo implementados por intermédio de pessoas interessadas em impedir que o anticristo reine. Está lá o filme lá, Deixados para Trás, que criou a alucinação de que nós vamos ter, depois que a igreja for arrebatada, entendeu? Uma igreja especializada em desmotivar e impedir que o anticristo reine. Uma espécie de evangelho Hollywood. Então vai surgir muito, mas muito mesmo, dentro do Apocalipse, movimentos interessados em explorar esses eventos que estão acontecendo. Mas Jesus não participando disso tudo. Por quê? Porque a visão da escatologia para o Evangelho é uma visão de glória. Isso está chegando para nós porque Jesus está perto, não porque nós vamos ser destruídos, porque Ele está perto de vir, de chegar. Como disse João, nós estamos perto de sermos revestidos por completo dele e vermos como Ele é. Qual é a esperança da igreja? Qual é a expectativa da igreja? Não são os acontecimentos, é Ele, o esperado da nossa alma, o amado das nossas vidas,
Cada coisa que acontece aqui nessa terra, que cumpre as Escrituras, nós nos sensibilizamos pelas pessoas que sofrem, mas ao mesmo tempo nosso coração se enche de alegria, de motivações, de força, se renova ainda mais. Por quê? Porque Ele nos pronunciou tudo isso para que nós pudéssemos ser crente nas promessas que Ele proferiu, e uma das maiores é vê-lo como Ele é, subir lá aonde Ele está, estar com Ele aonde Ele reina. Então, amado, lá no texto de Mateus 25, verso 1, verso 13, o meu Senhor dá uma parábola sobre as 10 virgens, para implementar exatamente o que está sendo dito aqui, a imagem do verdadeiro julgamento presente e contínuo na raça humana, que mostra que a única escapatória é a salvação de Cristo, tá? A parábola das bodas, em Mateus 22, versículo 1 ao versículo 14. A vida por intermédio do Filho, João 5, 22. O dia do Senhor, em João 12, versículo 48. Depois você vê a reprise desse culto aqui, você anota, tá? Tudo isso está acontecendo para te provar que Ele vence. Tudo isso está acontecendo para te provar que Ele é a coisa mais importante. Tudo isso está acontecendo no mundo para provar que sistema nenhum vai recuperar o que está aí, porque Deus já está julgando a humanidade, julgando no sentido de provar que um homem não é nada sem Cristo. Esses acontecimentos estão realçados, estão explosivos, presentes, perceptíveis. Não é porque Deus quer ver todo mundo desesperado, disperso, querendo comprar uma casa subterrânea, comprar uma casa apocalíptica, à prova de bala, de explosão atômica, de terremoto, etc, etc. Entendeu? Deus não quer que você compre uma roupa de borracha, um capacete para ficar andando que nem um astronauta na roupa, todo mundo te chamar de louco. Que nem os adventistas deram lá nos Estados Unidos um kit de sobrevivência para quem vai passar, entendeu, para os dias apocalípticos. Isso é doideira, isso é maluquice. Deixa a morte chegar, filho. Você tem medo dela? Eu não tenho. Sai para casa, vai viver teu dia. Mas pastor, a Bíblia prega o apocalipse. Prega, mas num outro sentido. Não te fazer ser um lunático, um maluco, um louco, mas é entender e compreender que tudo isso é exatamente para nos provar que a história desse Deus que buscava salvar e redimir a humanidade, ela é verídica, ela é verdadeira, e é a única forma do homem se salvar. Mostraram uma lua aí esses dias aí que parecia um pão de queijo, não sei aonde aí. Numa cidade aí de Minas Gerais, não sei, mostraram a lua lá, parecia um pão de queijo, deu até fome. Daí perguntaram para mim, pastor Daniel, é amanhã? Será que é aquele evento da lua? Entendeu, pastor? Será que não é a lua que vai cair? A lua já vai cair. A lua já está prestes a cair na tua cabeça. Que nem aqueles que disseram, Jesus vai voltar hoje. Ele me falou, todo mundo se prepara, fecha o olho. Então a gente sabe do que nós estamos falando aqui. O cara foi para a igreja, pregaram lá os eventos, sem Jesus ser a essência disso tudo, o cara ficou louco, maluco. Não quer mais trabalhar, não quer mais casar, não quer mais cuidar da família. Entendeu? O cara não quer mais nada com a vida, porque agora, dizem lá, é só a Bíblia, não é só a Bíblia não. Ele pegou a ideia para ficar louco, porque ele já era louco. Jesus continua sendo um propósito de vida, e dentro desse propósito, os sinais provam a nós, de que nós estamos investindo certo, de que nós estamos buscando aquilo que é superior, de que nós estamos firmes, edificados naquilo que Deus entende que é a conquista maior de um homem, o Salvador. Eu recebi Jesus na minha vida, aceitei a Ele como único Senhor e Salvador, fiz uma opção de vida por Ele,
E desde esse dia eu venho trabalhando, eu venho me dedicando e me esforçando para que Ele e a sua palavra sejam testemunhadas por intermédio de mim. E independentemente das coisas, independentemente de tudo que está acontecendo, o meu objetivo, o meu propósito é viver uma vida na face dEle, à luz dEle. E quando essas coisas começarem a surgir, a gente prega, a gente orienta, a gente trata sobre o assunto, a gente fala sobre o tema, mas nesse interesse, irmão, o biochip chegou, a ordem numérica vai ser instalada, a ONU vai tornar isso um uso obrigatório, e quem não tiver não vai ter direitos constitucionais, e eu oriento a igreja a não receber isso, porque a Bíblia condena, mas isso, no intuito exatamente de provar o quê? Está próximo, está muito perto dele chegar para nós. Esperemos e aguardemos aquele que é amado das nossas almas. Aleluia. Daí o cara chega para você e fala para você: o mundo vai acabar. Qualquer um pode falar isso. Olha, o mundo vai acabar, vai se sucumbir. O mundo vai ser destruído, entendeu? As pessoas vão ser infectadas, terça parte da população vai morrer, outra parte vai morrer de fome, outra parte vai morrer explodida. Olha, sinceramente, filho, eu escuto só isso daí, eu sou o primeiro a sair correndo. Isso aí é um filme de terror. O cara escuta um negócio desse aí, ele fala: meu santo Deus, amanhã acabou para mim, eu vou acordar amanhã, vai ter uma bomba na minha casa, entendeu? Olha, os muçulmanos estão crescendo e eles são aquelas ordens, entendeu, que Deus revelou a João, se estabelecendo na terra, um exército político que vai sair massacrando, matando, estrupando, violentando, assassinando, destruindo. O cara no outro dia ele não tem nem cabeça para trabalhar. Não que isso não vai se cumprir, vai, mas com base no quê? Em quem? Em quem, irmãos, nós nos firmamos? Em quem nós, nesse exato momento, certificamos que vamos ser salvos? Deus não preparou uma igreja redimida para que ela seja destruída, mas para que ela seja salva. E a promessa é essa: Ele vem antes de tornar este mundo insuportável. Ele vem antes. Eu não sei o dia, mas eu sei que Ele não vai deixar aquele que é fiel para trás. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Abra aí. Lê esse texto para o pastor, por favor. Pode ler em voz alta, irmão. O sentimento de Paulo e de toda a igreja apostólica, de todos os crentes primitivos, era anunciar o reino de Deus debaixo dessa expressão: o dia do Senhor. Sabe o que Paulo ele queria? Quando ele dizia exatamente sobre o reino de Deus, a expectativa não era de que o reino fosse ser estabelecido, mas de que teria um governante. É que nem os testemunhos de Jeová, eles chegam lá para a tua casa com os livrinhos ilustrativos do céu. E cachoeira e bichinhos, um matinho verde, aquela coisa toda. E veja bem, pegou o cara numa hora sensibilizada. Ele estava precisando de ver alguma coisa assim, desse tipo de comoção, de expectativa. Então aquela coisa, falar sobre o céu, falar sobre o plano eterno, falar de um lugar que não tem guerra, de um lugar que não tem injustiça, de um lugar que não tem trevas, a Bíblia fala, de um lugar que vai sempre ter luz e nunca trevas, de que vai ser uma maravilha, ninguém vai precisar trabalhar, entendeu? De que uma ordem nova vai ser estabelecida, entendeu? Onde todos vão se amar, ninguém vai brigar, etc. Quem não vai se sentir atraído por isso? Gente, vem hoje no culto, porque hoje nós vamos trabalhar o conceito sobre um novo céu e a nova terra, vamos falar desse lugar maravilhoso e vamos fazer todo mundo viajar. Vamos todo mundo para lá agora. Só que o Evangelho diz o seguinte:
esse reino que está se manifestando, está chegando para nós, ele vem primeiro por um governante. O que é mais importante? O reino ou quem vai governar? Olha, o céu e a terra, que o Apocalipse fala, o novo céu e a nova terra, que o Apocalipse revela, não tem sentido sem ele. Nós esperamos por ele é o reino. Então não se sinta atraído por bichinhos, não se sinta atraído por águas cristalinas, mato verde, e você deitado numa rede, entendeu? Caso acontecer de você ir para o segundo plano. Porque lá naquele reino ninguém entra, se não for crente nele. Quando se pregava sobre o novo céu, nova terra, e Paulo pregava sobre a esperança desse reino perfeito. Primeiro o governante. Primeiro aquele que nós vamos ter que criar experiências dele governando a nossa vida. Por isso o dia do Senhor, uma expressão apostólica aí nesse livro sagrado, para deixar claro para nós que o anúncio desse reino, desse evangelho, tem um termo de referência. E o que é? Que ninguém entra lá se não passar pela porta. Então acreditar que o céu existe, que esse acontecimento vai se firmar, de que um dia eu vou estar num lugar cheio de paz, alegria e ordem, pode ser uma viagem, uma alucinação para você. Por isso, igreja, o processo dela começa aqui, criando um histórico e uma raiz com aquele que vai ser o governante. Porque se você não aceitá-lo agora, aqui, muito mais você vai ter o reino dele. Se você não se adequar e não se aproximar dele, porque ele é o reino, muito mais ainda você vai poder entrar lá no céu. A igreja entende? Olha, eu estou fazendo o que aqui nessa igreja? É bem por aí. Se você só quer o céu, para que você está aqui? Espera o dia de morrer, então você vai direto para lá. Mas por que o evangélico está aqui, o evangélico que crê no evangelho? Porque ele sabe que aqui nós construímos com ele uma relação, uma aliança, uma profundidade de comunhão, de obediência, de serviço, porque o reino é a segunda coisa que vem. Daí eu vou estar lá, porque ele está, porque ele é a referência. Esse reino é dele. E esse dia que nós vamos para lá é o dia dele, não nosso. É o dia que ele vai dizer quem é e quem não é. Que ele vai declarar o que é dele e o que não é dele. É mais ou menos o seguinte, irmão. Eu enterrei um parente ontem e ele era uma pessoa muito boa e eu tenho certeza que ele foi para o céu. Aí que está. Da mesma forma que existem pessoas que são atraídas pelo movimento do Pentecoste, dos acontecimentos sobrenaturais, desinteressados de Jesus, você trata o reino de Deus como se fosse uma propriedade mundial dos homens, de todos, e não é assim. Ele foi para o céu, eu tenho certeza que ele foi, mas o evangelho diz, só vai para lá quem viveu antes o governo dele. O evangelho é arrependimento, conversão, remissão, redenção. Por quê? Porque é o governo dele, tentando trazer o homem recondicionado para Deus, transformado para Deus, para levá-lo para lá. Nós estamos nesse processo aqui agora. Eu ouvi o Apocalipse falar sobre esta cidade de Deus, mas estou convicto que para mim chegar lá, eu vou ter que precisar passar antes por aquele que governa todas as coisas. E procurar saber dele o que eu preciso fazer aqui nessa vida para poder participar dessas promessas.
Por isso que nós estamos aqui. E muitos aqui com dificuldade de se aliançar com Ele. Porque sabem, lá dentro, no profundo, que vão precisar se autorrenunciar para preferenciá-lo. A disputa aqui é essa: quem vai ser o dono do reino? Quem vai ter o maior privilégio? Quem vai poder entrar, desfrutar? Mas o meu interesse como pregador é te mostrar que o dia, quando esse dia chegar, é dele, não teu. Porque ele é o reino que chegou para nós. Eu não sei o que vai ter na Nova Jerusalém, eu não sei o que vai ter no céu. Já me perguntaram sobre isso, eu nunca estive lá. Mas o que eu falo para as pessoas? Qual é o nosso tempo? O que Deus determinou para esse tempo aqui, para esta geração? Aceitar, eleger, admitir, amar, seguir, obedecer, preferenciar o Salvador. Eu não entrei no novo céu e na nova terra na minha vida ainda. A minha fase é estar perto dele. É a tua. Daí se algum dia lá na frente você quiser botar alguém lá no céu como se ele fosse, entendeu? Um dono disso, ou então a família dele já tivesse comprado uma cova lá, sabe lá Deus o quê? Você vai lembrar dessa pregação. Que primeiro veio o governo disso e não o reino. É que nem Jesus quando quis entrar em Jerusalém, montado num jumento. Ele queria dizer para aquele jumento que o propósito dele estar montado naquele animal era para dizer a Jerusalém, a Israel, que o reino dele é o governo. É a visão pastoral que eu estou tentando com você hoje aqui. Que você que procura palácio, ruas de ouro, um exército escultural, os 300 Espartacos, entendeu? Musculosos, como anjos guardiões da tua alma. Você que procura carruagem de fogo. Eis aí o Salvador que Deus instituiu montadinho no jumento, para te provar que a riqueza desse Deus é sabedoria, é conhecimento, é revelação, é palavra. E se vocês esperavam a manifestação desse reino, eis aí o filho do carpinteiro, que vocês vão ignorar e desprezar, porque o que vocês querem não é a palavra de Deus, não é a luz do que vocês fazem de errado. O que vocês querem são os privilégios de uma vida que não precisa de trabalho, de uma vida sossegada, de uma vida harmonizada com a espiritualidade, com o equilíbrio, de um lugar onde ninguém tenha problemas, de que ninguém traia ninguém. Filho, todo mundo vai querer isso. Se eu estivesse lá no mundo lá e dissesse, por favor, Daniel, eu tenho um segredo que pode te levar para o céu. Na hora, quanto que é, filho? Fala aí, pode dar que eu quero ir agora. O teu propósito aqui hoje é entender que os acontecimentos finais, que tudo isso que nós estamos vendo acontecer com a terra é para que o governo dele seja mais valorizado, mais invocado ainda pela igreja. Porque se nós não tivermos experiências confirmadas com o governo dele, se não for comprovado a nossa comunhão com isso, nós não vamos participar dos outros privilégios, nem das bênçãos que ele prometeu. Amém? Abre o texto aí, Mateus 7, 22. Daí tem uns caras que viajam aí. Quando eu chegar lá no céu eu vou dar um abraço em Paulo. Quando eu chegar lá no céu eu vou dar um abraço em Abraão. A pergunta é se ele vai querer abraçar você, rapaz.
eu vou querer conhecer os personagens. Eu tenho uma certa admiração, uma particularidade, entendeu? Com Moisés, ele é o cara que eu vou abraçar ele, falar para ele: filho, mostra o teu cajado. Então é isso, irmãos. As pessoas, elas querem que as narrativas bíblicas estejam ali, se firmando nos acontecimentos da sua vida, mas não entendeu que Deus procura ser amado, e quer que o filho dele seja o reino que você tanto aguarda, quer que o filho dele seja a coisa mais importante que você almeja alcançar, porque fé é isso. Jesus, quando pregou sobre isso que eu estou narrando aqui, ele falou exatamente assim: aquele que amar qualquer coisa acima de mim, não é digno de mim. Você quer o produto, mas você não quer o autor. A salvação te atrai, porque ela fala de coisas que você precisa, mas você não quer aquele que é o autor. É difícil, hein? É muito duro para você receber esse Deus, é muito difícil. Essa obra Deus não faz, não. Lê o texto aí para o pastor. Pode ler. Mateus 7, 22. Amém. Tá bom para você? Aí você lê o restante depois em casa lá. Admiradores do poder sobrenatural, homens que querem pregar, fazer milagres, curar, exorcizar, que querem ser líderes, querem uma igreja. Você quer uma igreja, né? Vocês vão chegar naquele dia e vão dizer a mim que vocês fizeram muitas coisas em meu nome, mas eu direi abertamente para vocês o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Porque tudo isso que vocês fizeram tratando como situações de mero interesse. Salvação não pode ser invocada sem o Senhor e sem o Salvador dela. Vocês querem o privilégio da graça, as bênçãos do reino, vocês querem que as coisas de Deus cheguem a vós? Há um mediador que vocês precisam ter com ele, um vínculo, uma história, uma raiz, uma fidelidade, uma sujeição. Porque muita gente já passou e vai passar dentro da esfera da fé cristã, tentando atingir, alcançar os méritos desse acontecimento, mas Jesus não tem importância nenhuma para elas. Então, em teu nome eu preguei, profetizei, exorcizei, curei, realizei obras, mas não sou reconhecido pelo Senhor porque não tive o laço, a aliança dessa comunhão. O Senhor está falando aí na palavra, gente que pregou Ele e não é crente nele, não tem uma vida com Ele. Então, quando chegar o dia dele, o que ele vai fazer? Ele vai dizer exatamente a todos que vão se reunir diante desse tribunal, que ele não desceu aqui nessa terra, irmãos, para ser tratado assim, como um mero evento, como uma descoberta, como uma fonte de conhecimento. Ele não veio para nós para ser usado dessa forma. O que Deus espera, igreja? Que Ele seja amado, que Ele seja visto como uma pessoa, não como uma ocorrência. E você tira um monte de provas, de testemunhos que invalidam o poder de Cristo, porque estavam exatamente a explorar o poder que estava nele.
Estão lá os discípulos que abandonaram, largaram ele, quando ele disse que a comida e a bebida é ele. Quando ele pediu aos discípulos que todos vivessem por ele, milhares o abandonaram. Eu não estou pregando isso à toa para você não, mané, que está com a Bíblia debaixo do braço aí, correndo de igreja para igreja, à espera de um milagre na tua vida. Você precisa entender, compreender, que o acontecimento que você tem que ver na tua vida é Cristo, é Jesus. Porque se você não conseguiu alcançar, e quando os abandonaram ele, disseram para os que ficaram: vocês também não querem ir? Porque os caras só estavam seguindo ele para ter as oportunidades, o status, para poder falar para todo mundo que serve um Deus que opera milagres, porque ele estava famoso, é isso. Mas ele procurava exatamente o quê? Quem o amasse, quem estava disposto a ter uma vida por ele. Então a visão futura é mais ou menos esta: o governo da qual nós temos que buscar e nos inteirar é ele. Ele é o reino que veio a nós. João Batista disse: o reino de Deus está próximo, está no meio de vós, é Cristo. Está aqui hoje. Riqueza, glória, para ser colocada dentro dos nossos corações. Se renda a isso. Chega de explorar, chega de ir à procura dos eventos que lhe interessam. É hora de ter uma vida com o Salvador, de estar inteirado com Ele, de estar ali unido com Ele. Porque assim como fizeram um Apocalipse sem Jesus, vão construíram um evangelho também sem ele, e infelizmente isso vem se sucedendo e sendo constante dentro das igrejas. E quando o Senhor me pediu para pregar sobre isso, ele já me alertou e já me falava que metade do povo que está ouvindo hoje aqui se corrompeu. Você se vendeu dessa forma como Deus está tratando hoje aqui. Se não foi para um lado, foi para o outro. Como que você pode dizer que você é um crente nele, se você não o ama, se você não o obedece? Como você pode dizer que você é um cristão, se você ainda continua explorando o que ele pode te oferecer, ao invés de se dedicar em se aproximar dele? Entra na igreja para fazer uma reza, um pedido a um Deus poderoso, ao invés de se arrepender, de se ajoelhar e dizer: Senhor, põe mais fé no meu coração, para que eu seja mais crente do Senhor e realmente tenha uma vida pelo Senhor, ao invés de viver por mim mesmo. Por que que você insiste em extorquí-lo, em extrair dele o que te interessa? Se o teu momento é conhecê-lo, se aproximar, aceitar e ter uma vida por ele, isso é fé. Então nós estamos olhando para esse mundo e realmente estamos vendo que nós estamos precisando de realmente um milagre. Deus dando uma estratégia de sobrevivência, válvula de escape para a sua igreja, dando livramentos para a sua obra. Sim, mas os sinais do fim, a visão futura não foram divulgados por ele, com o intuito de dar mais fé a você de que Deus vai te dar na última hora uma graça para você poder escapar de alguma coisa ruim dessa terra, mas te avisar que o dia dele está chegando e ele vai colher e trazer para si o que ele conseguiu salvar.
O interesse dele não é te salvar do mundo e nem da destruição que está lá, mas do seu julgamento. E é isso que ele quer que você tema. Não é a besta que vai chegar, mas é o fato dele buscar a igreja dele e você ficar. 1 Tessalonicenses 5:23 é o último versículo que eu vou falar. Os eventos que ele relatou e conduziu para o advento da sua segunda vinda, suas pregações voltadas para isso, foram ditas para despertar uma forma de vigilância em vista dessa grande oportunidade que eu já te falei aí. Olha o que Paulo fala aí, 1 Tessalonicenses 5:23, fala. Amém? A própria parábola das 10 virgens, ela está voltada exatamente para isso, como tantos e outros textos que ele pregou, os eventos que ele anunciou, que ele relatou do que vai acontecer no futuro, era para tratar a igreja acerca da vigilância. E que vigilância? De que isso vai acontecer? Não, de que nós temos uma grande oportunidade que nós não podemos perder. Não permita que os vossos corações se sobrecarreguem da glutonaria, da embriaguez, dos cuidados da vida, diz ele lá em Lucas capítulo 21. E aquele dia, quando eu vier, não seja para vós um dia de armadilha. Jesus preocupado exatamente em usar esses acontecimentos que iam se cumprir como uma forma de dizer para nós, assim como no dia de Noé, como os homens se casavam e davam o seu casamento, bebiam, comiam, até que veio o dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele está preocupado em chegar aqui e você não estar pronto para recebê-lo. Sabe o que Paulo fala aí? Que não tem uma igreja especial. Não existe a única igreja. O que existe são frutos, almas que ele alcançou. A igreja Sinacla Fé não é a única igreja, e nenhuma outra será. Porque se tratando de coisas especiais, que ele virá buscar, se refere-se ao crente e ao convertido e só. Porque o evangelho é um investimento particular do crente. E é esse aí que Jesus vem buscar. Eu descobri um segmento do cristianismo que é especial, diferenciado, melhor, não existe isso. Jesus é a videira e os ramos são os crentes. Fora isso, instituição é instituição. Qual a força do evangelho? O certificado de que você está pronto para receber ele, caso você for chamado. Não importa a igreja que você está, quem seja o teu pastor, importa que esse evangelho se cumpriu na tua vida, que você é uma lâmpada acesa, que você é um fruto dessa salvação, porque é isso que ele vem buscar. E diz lá em Mateus 24 que ele dirá aos seus anjos: ide pelos quatro extremidades do canto da terra, para buscar o quê? Igreja, templo? Não. Segmentos? Não. Pessoas que fizeram por objeção na vida servi-lo acima de tudo. Quando esses sinais começarem a acontecer, quando isso sobrevier, levantai a vossa cabeça para o alto, porque a vossa redenção está próxima. O esperado está chegando, e ele virá. Para isso serve o Apocalipse, para dizer que o Evangelho é um trabalho que Deus entende que deve se encerrar. Ele não quer alarmar e gerar expectativas de destruição, mas esperança de que aqueles que foram crentes, ele vai livrar de tudo que ele planejou que vai acontecer aqui nessa terra.
e pouco me importa até onde nós iremos isso tudo. O que me interessa é estar pronto no dia dele. Não interessa quanto tempo eu vou viver, não interessa quanto tempo eu ainda vou esperar ele voltar. Para mim, o mais importante é estar pronto para ser chamado por ele. E isso pode vir pela vinda dele ou pelo dia da minha morte, não importa. O que interessa é, como disse Paulo, é alma, corpo e espírito plenamente adequados e preparados para se encontrar com ele. Então, qual é o acontecimento mais importante da minha vida? O evangelho na minha vida. Certificando de que creio nele, certificando de que lhe obedeço, e de que tudo que ele esperava se cumpriu na minha vida, e de que nesse exato momento, o que eu desfruto aqui, o privilégio mais importante que desfruto aqui é estar perto dele, ouvir a sua voz, senti-lo, sentir as suas mãos me tocar, sentir o poder dele, falando dentro da minha alma, do meu coração, a sua voz estremecedora na minha alma, certificando de que o Senhor foi confirmado na minha vida. Porque acontecimentos, eventos, nenhum deles, por mais bíblicos, tem importância sem ele. Ele é o mais importante de tudo. Ele é o pão, ele é a água, ele é o dia, ele é a hora, ele é o tempo que nós temos que viver. É que nem a prosperidade. Não tem prosperidade financeira sem ele. Porque prosperidade financeira sem ele, todos se corrompem. Mas quando você tem ele e Deus te prospera, você sabe utilizar os recursos que ele te confiou e desfrutá-los da maneira mais correta. Tudo na vida, tudo que Deus poderia cumprir a nível de promessas, não teria sentido se ele não fosse o administrador e o governante disso tudo. É que nem casamento. Você pode se casar com a pessoa que você ama de verdade, mas se ele não for ali o amor mais verdadeiro entre essas duas pessoas, com o tempo isso vai se desgastar. Tudo na vida sem ele não tem significado. Não falamos nada aqui a nível de sabedoria se ele não nos iluminar. Tudo que nós falamos aqui é baseado na face dele. Família, vida, casamento, liderança, ministério, tudo. Saúde, tudo nós encontramos resposta nele. Não vejo um futuro sem ele. Não vejo um reino sem ele. Me desculpa, Senhor, é o que você tem que dizer hoje aqui, por ter sido atraído para o cristianismo por causa das oportunidades e ter ignorado todo esse tempo que o Senhor é a coisa mais importante. Me perdoa, Senhor, porque não havia caído para mim essa ciência de que até a fé nós não poderíamos falar dela se o Senhor não existisse. Me perdoa, Senhor, porque eu imaginava um Deus
sentado num trono, governando o mundo conforme a sua vontade. Mas hoje vi o próprio Deus sendo escorraçado, martirizado, sofrendo para me salvar, que abriu mão de tudo que tinha para se fazer um mero homem, não para ser considerado profeta e mestre, mas um holocausto vivo pelos meus pecados. E eu não valorizei isso. O teu amor por mim, venho tratando tudo isso como meras respostas de fé. Se arrependa hoje aqui. Peça perdão para Jesus hoje aqui. Aí você vai entender que você não se converteu. Daí você vai entender realmente de que você não é um crente ainda, que não deveria nem estar se orgulhando por ser chamado de crente, porque você não tem respostas de amor por Ele, você não transmite interesse nenhum por Ele, mas somente naquilo que Ele poderia fazer por você. Deus não me deu um buraco negro para mim entrar e fugir dos acontecimentos finais, mas a morte de um filho. Para mim poder aproveitar essa chance agora, eu tenho que amá-lo, sabe? E eu entendo que não é só para mim, é para todos nós. Transformando os recursos da vida em fé, tornando em Jesus um sentido para cada coisa que a gente faz aqui. Assim você estará construindo uma obra de salvação verdadeira na tua vida. Não essa mera visão comercial de alguém que tenta lucrar com a morte de Cristo e extrair de Deus os seus benefícios. Ame-se Jesus, ame-se Senhor, se entrega a Ele aqui hoje nessa noite. Creia nele, o receba, porque o propósito é esse hoje aqui. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.